Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Gente, o vídeo de hoje é o vídeo que eu prometi. Eu postei na comunidade aqui do YouTube. E hoje eu farei um vídeo. E eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai trazer muitas informações que poucos de nós conhecem. Gente, entenda a gravidade do que está acontecendo. Eu garanto que poucos de nós entendem. Porque foi que os rabinos disseram que Trump é um descendente de Edom e que está preparando, ele vai abrir caminho, talvez ele mesmo faça, mas talvez, se ele não fizer, talvez ele vai ser pelo menos, isso, a afirmação de rabinos, que esse descendente de Edom, ele vai pelo menos abrir caminho para a construção do terceiro templo, de onde o Messias que virá irá governar. Israel vai ser a luz entre as nações. Eu tenho avisado isso aqui há muito tempo. Agora entenda, para os cristãos o Messias já veio. Portanto, Trump está trabalhando para um outro Messias. Isso é lógico. O projeto de Trump é o mesmo de Bolsonaro. Eu tenho avisado aqui há tempos que Satanás ele se revela na esquerda, mas ele se oculta na direita. Por que é que Trump foi chamado de Idumeu, ou descendente de Edom? Eu vou te falar quem são os edomitas. Por que ele foi chamado de edomita? O que tem a ver isso com os idumeus? O que Herodes tem a ver com isso? Roma tem a ver com isso? O cristianismo tem a ver com isso? Me perdoem de antemão, o vídeo não vai ser curto porque eu não dei conta de separar esses assuntos. Mas deixa eu te avisar, cada assunto que eu falar aqui não vai ser em vão. Eu vou, inclusive, mostrar um mapa de um momento em que Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Mas tudo isso vai te ajudar a compreender o cenário que nós estamos vivendo. Eu quero que você compreenda que as famílias da Idade Média que governavam a Europa e que brigavam entre si, aquelas famílias ricas e poderosas que controlavam o Vaticano, em algum momento da história eles se uniram e começaram a criar as instituições globalistas, mas são os mesmos grupos que estão por trás desse governo das sombras. Quero também te dizer que por mais que te doa, entenda, judeus, jesuítas, ordens militares católicas, essas igrejas poderosas evangélicas de hoje, todos esses grupos estão por trás de tudo que está acontecendo. Então, Trump não é cristão. Entenda isso, Trump não é cristão. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo a diferença entre o que foi chamado de cristianismo e o verdadeiro cristianismo bíblico. Eles estão se dizendo cristão, mas estão falando de outro Jesus. Então, se prepare, sente, arrume lugar para se acomodar, de preferência uma tela maior, porque eu vou te mostrar muitas imagens. E vamos aqui a um vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Quero deixar claro para vocês que a partir de fevereiro eu vou voltar com as minhas lives e nós teremos momentos para tentar explicar melhor, porque eu recebo muitas mensagens aqui no celular, mas há muita coisa que é difícil explicar escrevendo, mas nós vamos ter oportunidade de conversar diretamente pelas lives, tá bom? Gente, não posso deixar de dizer para você, caso você queira se inscrever em nosso Telegram, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu peço a você que conheça as nossas playlists, inclusive eu indicaria para agora uma playlist que eu falo da nova espiritualidade mundial, onde eu mostro como eles estão transformando o verdadeiro evangelho de Cristo numa ética espiritual, né? Eu mostro isso historicamente. Peço para você, se puder colaborar com esse canal, aqui está o nosso Pix e também o nosso Zap. Gente, quer fazer um contato, quer conversar, quer marcar um estudo, eu estaria à disposição, será uma alegria estar com você, tá bom? Então, tá aí o nosso Zap. Qualquer ajuda que você nos der aqui, investiremos nesse canal, né? É isso aí, gente. Eu conto com a ajuda de vocês. Então, vamos lá. E vou deixar aqui o link para você também, caso queira ser membro desse trabalho, vai ser muito bom para nós, tá bom? Vamos, então, começar aqui
os nossos slides. Então, vamos explicar a relação que existe em tudo isso aqui. Já adianto aí, se acomode, porque nós temos muita coisa a falar. Então, vamos lá, gente. Olha só. Eu quero começar lendo para vocês uma matéria que eu vou mostrar uns outros slides, mas esse aqui vai ser o de abertura. E aqui eu quero te dizer de antemão que nesse slide ele vai começar falando, esse slide não, esse site aqui que eu estava lendo, ele começa falando sobre Trump apoiando o noeísmo. Eu já fiz vídeos aqui mostrando que todos os presidentes norte-americanos estão apoiando essa pauta judaica do noeísmo, porém essa pauta ela abrange as crenças de outras religiões, né? Então vai ser uma unificação da fé mundial, por isso que Jesus tem que ser eliminado. Ou, no máximo, o que ele pode é ser reinterpretado. Ele não é o Jesus Salvador, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, e eu vou te explicar isso. Eu vou te explicar isso com calma, mas vamos lá. Vamos aqui direto ao tema. Olha só, gente. Vamos lá. Então, o que está escrito aqui? Nenhum líder, isso aqui é um rabino se referindo a Donald Trump. Nenhum líder na história reconheceu Jerusalém como a capital dos judeus e de Israel. Ele já criou uma grande reparação. Preste atenção nessa palavra. Trump já criou uma grande reparação para os cristãos através de seu relacionamento sem precedentes com Jerusalém. Deixa eu fazer uma pausa para te explicar isso aqui. Não tem como o vídeo ser rápido. Trump, então, ele agiu como nenhum outro presidente no reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e até do mundo. Ele está preparando uma reparação. Então, os cristãos estão reparando algo através de Donald Trump. Se estamos reparando algo, é porque nós cometemos um erro. E Trump está reparando isso em nome da cristandade. Eu quero lembrar vocês que Trump está sendo apoiado pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelos evangélicos sionistas. Trump está sendo apoiado pelo judaísmo e todos estão unidos com ele. Isso não é por acaso. Tá? Então, os cristãos estão reparando um erro que causaram aos judeus no decorrer da história, e esse erro está sendo reparado por Trump e pela direita. Lembre-se, vá fazendo aí o teu raciocínio. Os judeus, eles negam até hoje Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador. Para os judeus, Jesus Cristo é o fundador de uma religião de idolatria. Eu fiz um vídeo aqui mostrando, assista, porque eu tenho certeza que vai te chocar. Judeus admitindo que Jesus Cristo, segundo o Talmud, o principal livro do judaísmo, tá? Jesus está no inferno fervendo em fezes ardentes, como castigo pelo erro que ele cometeu. Então, os judeus, eles apontam que foram injustiçados em muitas coisas. De fato, houve muito erro contra os judeus, sim. Sim. Mas o grande problema é que eles sempre estiveram no topo do poder, junto com o Vaticano e com outras potências mundiais. Tá bom, gente? Então nós vamos explicar tudo isso aqui no decorrer do vídeo. Mas os judeus têm os cristãos como os criadores de uma religião de idolatria que, segundo eles, prejudicou a imagem de Israel. Israel foi culpado, os judeus dizem isso, Israel foi culpado de ter matado Jesus Cristo, mas na verdade ele era um impostor, então Israel foi injustiçado. Preste atenção no que está acontecendo. Mas esse erro que nós cometemos, porque nós estamos acreditando no idólatra. Jesus foi um erro. Então Trump está reparando isso. E você acreditando que ele é cristão. Você acreditando que Bolsonaro é cristão, que a direita é cristã. Esquerda e direita trabalham juntas para trazer o Messias que virá. Só que o nosso Messias já veio. Então quem é o Messias que virá? Vamos seguir aqui. Olha o que diz aqui mais esse slide. Olha só. Trump é o representante de Edom. Gente, quem está afirmando aqui não é o Gladstone, não é o pastor Gladstone, não é o G. Vital. Quem está afirmando aqui é um rabino. Trump é o representante de Edom que realizará a reparação histórica final. Preste atenção, reparação histórica final. Final. É o que eu disse no vídeo passado. Eles todos, todas as vertentes filosóficas espiritualistas, seja ela
os cabalistas, seja os hermetistas, sejam os teosofistas, sejam os gnósticos, todos acreditam que estamos no fim de um ciclo para o início de outro. Portanto, para reiniciarmos um novo ciclo de vida na face da Terra, porque eles não creem na salvação eterna como nós acreditamos, tudo é cíclico. Então, para esse novo início, tem que ser feita uma reparação, por isso ela é final. Então, você acredita que o mundo vai melhorar? Não. A reparação final está sendo feita pelos cristãos a favor dos judeus e outros grupos, sendo feita através da direita política. Vamos entender que reparação é essa. Mas Trump é o representante de Edom. Cristão não se apresenta como representante de Edom. Cristão não se apresenta como judeu. Cristão não se apresenta como mais nada a não ser cristão. Eu sou apenas cristão. Eu deixo aqui, gente, pelo amor de Deus, eu sempre faço uma separação entre catolicismo e católicos. Eu creio em salvação de católicos. Eu creio na honestidade e sinceridade de muitos católicos, como de muitos judeus. Mas eu queria que vocês compreendessem que a elite que controla o mundo, o alto clero católico, como a alta cúpula judaica, eu quero que vocês entendam que esses grupos que têm o poder político mundial, que trabalham para este governo das sombras, observe como o catolicismo age. Eles sempre falam que a salvação virá através da Igreja Católica, que não há salvação sem a fé católica, é a fé católica. Observe que eles sempre te chamam para o catolicismo. Observe, parece cristão, mas aos poucos te induz a que Cristo seja alguém que você até acredite nele, mas a priori é a tradição católica, é a fé católica, é a Igreja Católica, é o mundo católico. Mas você vai entender por que esse nome foi criado, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas vamos seguir aqui. Você vai compreender historicamente a aliança entre católicos, a Igreja Católica e judeus. Eu não falo de católicos porque a maioria sequer conhece essas questões, né? Então há uma reparação histórica final. Então vamos seguir aqui, para a gente compreender isso aqui. Quem matou Jesus Cristo? Quem colocou ele numa cruz? Quais os poderes levaram Jesus Cristo à morte? Judeus, idumeus e romanos. Você vai entender agorinha que quando eu falo de idumeus, eu estou falando da mesma coisa de Edom e de Esaú. Esaú era o irmão de Jacó. Você vai compreender isso agorinha. Então entenda, você vai entender que quando eu falo de idumeus, de Edom ou de Esaú, estamos falando de nomes equivalentes. Esaú era um homem, dele veio os edomitas e deles vieram os idumeus. Mas vamos lá, judeus, idumeus e romanos. Um exemplo de idumeu que colocou Jesus numa cruz, Herodes Antipas. Herodes Antipas colocou Jesus numa cruz. Então vamos seguir aqui, você vai compreendendo isso aí. Então, para você entender isso tudo, eu queria começar aqui por Abraão. Então observe bem. Gente, me permita só uma pausa. Você vai dizer, você não precisa entrar em detalhes. Eu vou entrar em detalhes aqui, porque mais na frente nós vamos tocar em assuntos, talvez em outros vídeos, que eu vou precisar que você volte nesse vídeo para que você compreenda essa questão histórica, tá? Então, o que eu vou falar é importante sim. Te dou um conselho com todo carinho. Não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de conhecer. Se você conheceu um canal, sei lá, alguém que seja sério e que te passe informações verdadeiras, históricas, que você possa ir lá e comprovar, aproveite. Não tenha preguiça de conhecer, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, vamos entender essa história dos edomitas agora. Abraão foi chamado por Deus para que, através dele, uma promessa se concretizasse. Isso tem tudo a ver com os judeus. Você vai entender por que judeus não aceitam Jesus. E logo, se não aceitam Jesus, eles estão no plano de destruir os edomitas ou os cristãos. Você vai entender que edomitas está relacionado com cristãos. Então, vamos lá. Olha só, mas vamos começar do começo. Então, Deus fez a Abraão o quê? Ele fez a Abraão uma promessa de que lhe daria um filho. Esse filho era Isaac. Então, aqui já tem um ponto para a gente trabalhar. Eu preciso falar isso para vocês. Deus disse para um homem de alta idade, que era Abraão, que era casado com uma mulher de alta idade, e além do mais, ela era uma mulher infértil, não podia ter filhos.
Então Deus fala, eu vou te dar um filho e vou fazer de você uma grande nação, Abraão. Olha para os céus e olha para as estrelas do céu, para a areia do mar, e conta, se você puder, e assim vai ser a tua geração, a tua descendência. Abraão disse, isso é impossível. Mas olha o que acontece. Então, Deus deu uma promessa para Abraão. Então ele disse, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Entenda, a bênção para as nações da terra não viria através da lei. Não era Israel que iria abençoar. A promessa foi feita a Abraão. E aqui eu quero fazer uma diferença teológica. A Bíblia separa o que foi a aliança da promessa da aliança da lei, que vai redundar na aliança no sangue de Cristo. Então entenda, a aliança da promessa foi para quem? Todas as nações da terra. A aliança com Moisés foi para quem? Para os judeus. Existem correntes dentro do meio evangélico que querem te obrigar a guardar o sábado, que querem te obrigar a guardar a lei, que querem de alguma forma te prender à lei, mas compreenda, o apóstolo Paulo vai explicar. Isso aqui é importante porque isso aqui entra quando os judeus querem nos trazer para a lei de Noé. É importante que você conheça isso. Entenda o seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer, a aliança que foi dada a Moisés veio muito posteriormente à aliança que Deus fez com Abraão pela promessa. E a promessa era, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Paulo vai dizer, a aliança que foi feita antes, através de Abraão, ela não pode ser revogada pela aliança da lei. Porque a aliança feita na lei, a lei veio apenas para quê? Não foi para salvar. Não foi para que você apenas obedecesse para ser salvo. A lei veio para revelar o seu pecado. Paulo deixa isso claro. Paulo vai dizer, eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse, por exemplo, não cobiçarás. Então, quando a lei me diz, não cobiçarás, eu então vou entender que a minha cobiça é pecado. Então, a lei veio para revelar o meu pecado. E esse pecado, ele não pode ser solucionado a não ser através de Jesus Cristo, que me dá uma nova vida. Aí você vai começando a entender a importância de Jesus Cristo. Por isso que eu falo, meu irmão, que essas coisas não são ditas à toa. Essas coisas não estão na Bíblia à toa. Quando a gente fala hoje, Jesus, os judeus não aceitam Jesus, a coisa fica muito simples. Mas eu quero que você entenda a implicação que tudo isso tem historicamente. Porque a lei de Moisés, ela não foi dada para salvar ninguém. A Bíblia é clara, a lei foi dada para revelar o pecado. Mas havia antes da lei uma promessa feita a Abraão de que em ti serão benditas todas as nações da terra, porque de Abraão viria um descendente. Quem era o descendente? É Jesus. Então a promessa feita a Abraão era para se concluir em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo falou, vocês não têm por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo. Porque o diabo quer cegá-los para não me aceitarem, mas eu vim do Pai, eu represento o Pai me mandou, eu obedeço, eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. Se vocês vivessem a fé de Abraão, vocês seguiriam as pegadas de Abraão. Abraão desejou ver o meu dia e vocês, no entanto, estão vendo, estão me rejeitando. Como que vocês são filhos de Abraão? O apóstolo Paulo vai confirmar dizendo, os que são filhos de Abraão não são os que são da fé de Abraão, ou melhor, não, os filhos de Abraão não são os descendentes étnicos, não são os descendentes biológicos, não é a nação, mas os descendentes de Abraão são aqueles que andam na pegada, na fé de Abraão. E qual é a fé de Abraão? É a fé que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso Paulo vai dizer, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé. E quem é o pai da fé? Abraão. Então você tem que conectar Abraão com a fé em Jesus Cristo, porque a promessa foi feita a Abraão de que dele viria um descendente, que seria o salvador da humanidade. Nesse meio termo vem a lei de Moisés dada ao judeu, para que o judeu compreendesse o pecado, e compreendendo o pecado, eles aceitariam aquele que nos purifica do pecado, e eles seriam os mensageiros do evangelho, mas eles rejeitaram o Jesus
colocaram numa cruz, juntamente com os romanos e os idumeus. Então são 3 povos inimigos de Jesus Cristo. E aí entra a guerra contra a Bíblia, porque a Bíblia é o livro que me apresenta o Jesus Salvador. É a Bíblia que vai me apresentar a doutrina, o ensinamento que me faz entender sobre a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, essas coisas, Abraão, Moisés, o Evangelho, essas coisas não podem ser separadas como se fossem coisas diferentes. Está compreendendo? Então, Isaac era o filho da promessa. Abraão achou que estava demorando demais. O que ele fez? Ele, juntamente com sua esposa, consentiram que Abraão fizesse um filho com a sua serva Agar. E ele teve um filho chamado Ismael, que de Ismael veio os árabes. Então, presta atenção. Deus havia feito uma promessa. O filho tinha que vir da promessa. Abraão tentou ajudar Deus. Eu acho que não vai ser assim, vai ser filho com Agar mesmo. O que aconteceu? Deus disse, não, o filho é o da promessa. Então, nós acreditamos em Cristo por causa da promessa e não por causa da lei. A Bíblia é clara nisso, clara. Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui. O que acontece? O que Trump tem a ver com tudo isso e Herodes? Então, Isaac vai ter um filho chamado Jacó e outro filho gêmeo chamado Esaú. Eles nascem juntos. Esaú, quem nasce primeiro? Quem nasce primeiro é Esaú, portanto, ele é o primogênito. Quem nasce depois? Jacó. Olha como começa aqui a mentalidade dos judeus. Essa teoria que eu estou colocando dos edomitas, isso vem dos judeus. Trump é um edomita, você vai entender por quê. Você é cristão, você também é considerado um edomita. Os edomitas serão destruídos. Você vai entender, então, por que é que... qual é a relação que existe entre isso. Então, vamos lá. Então, Esaú nasce primeiro, Jacó nasce depois. Jacó vem agarrado no calcanhar de Esaú. O que é que isso significa, segundo esse entendimento judaico? De que quando Jacó nasce agarrado no seu irmão gêmeo, agarrado no seu calcanhar, significa que o corpo de Esaú passou. Então, ou seja, como é que o início do ser humano é na cabeça? Então, ele está no fim, no calcanhar, segurando o calcanhar. Primeiro, significa domínio. Eu venço, eu venci. Segundo, findou o corpo dele, já está nos pés. Quem é o próximo que vem agora? A cabeça de Jacó. Então, Jacó terá um domínio, Jacó virá depois. O que eles querem dizer? Depois do predomínio de Esaú, dos edomitas, dos idumeus, depois do predomínio de Esaú, dos edomitas, dos idumeus, virá o predomínio de Jacó, ou seja, de Israel. Então, Israel vai vencer os cristãos, porque os cristãos estão ligados a Esaú. Você vai entender agora por que eles estão ligados. Então, de Jacó, você vai ter Israel. Lembre-se que a Bíblia nos mostra o quê? Que Jacó era o filho de Isaac. Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó se tornaram grandes famílias, grandes clãs e se tornaram 12 tribos. Mas Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, agora, os filhos de Jacó são os filhos de Israel. Então, quando eu falo do povo de Jacó, eu estou falando do povo de Israel. Portanto, Israel é um homem, um ser humano. Jacó é o irmão de Esaú. E de Esaú, nós tivemos aí Edom. Eu vou mostrar para vocês o mapa, mas Edom Esaú foi chamado de Edom. Por quê? Porque Esaú, você lembra daquela história de que Esaú, ele nasceu primeiro, portanto, ele tinha a bênção da primogenitura, era um direito especial que os primogênitos tinham, mas também era uma responsabilidade espiritual. Então, Esaú, ele trocou aquela primogenitura com Jacó. Por pior que Jacó fosse, Jacó pelo menos amava aquela bênção da primogenitura. Esaú, ele gostava de lentilhas. Lentilhas eram vermelhas. Então, ele trocou a primogenitura por um prato de comida, por um prato de lentilha. Como lentilha é vermelho, e vermelho se traduz por Edom, então Esaú passou a ser chamado de Edom. Portanto, a sua descendência é edomita. O que acontece? Os edomitas, ou seja, Edom, os descendentes de Esaú,
eles foram habitar numa terra chamada Idumeia. E, salvo engano, não tenho certeza, salvo engano, Idumeia já é um nome que vem do próprio nome de Edom. Seja como for, os edomitas foram habitar na Idumeia. Portanto, quem é da Idumeia é edomita, e edomita é da Idumeia, os termos são equivalentes. Quando você fala de Edom, Esaú e Idumeia, estamos falando termos equivalentes, porque de Esaú vêm os edomitas, e dos edomitas foram morar na Idumeia, portanto, os idumeus eram os edomitas. Então, entendido isso aí, vamos voltar aqui para o nosso mapinha aqui, né, para o nosso esqueminha. Olha só. Então, o que os historiadores, esses judeus principalmente, eles dizem? Que os idumeus, esse povo idumeu, através de um outro reino aí, não vou entrar nos detalhes, porque aí essa coisa desmembra demais, mas vamos resumir. Os idumeus foram habitar em Roma. Então, os primeiros habitantes daquela região, que seria Roma, foram os idumeus. Portanto, há uma ligação de Roma com os idumeus. Então, você começa a entender que os idumeus, e aí você vai daqui a pouco entender por que Herodes tem a ver com isso. Então, quando você fala de edomita, de Edom, de Esaú e de romanos, nessa teoria judaica, estamos falando do mesmo grupo. Aí há um detalhe, gente. Roma vai se tornar oficialmente cristã através de Constantino. Roma vai abraçar o cristianismo. Agora, entenda uma coisa, que aqui eu vou provar isso para você no decorrer desses trabalhos, que o cristianismo que Roma abraçou não foi fruto da conversão dita como a Bíblia ensina. Porque, segundo a Bíblia, é aí que está o problema, que eu falo que é o cerne dessa questão, que eu queria que você entendesse com muita humildade, principalmente você católico. É que o Evangelho propõe que Cristo veio a esse mundo para religar o homem com Deus. Através de quê? Através do conhecimento da palavra de Deus, onde o homem iria entender que ele estava separado de Deus por causa dos seus pecados. Quando ele tivesse esse entendimento, ele passaria pelo arrependimento. João Batista, que veio antes de Jesus Cristo, o precursor de Jesus, dizia o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Veio Jesus dizendo, arrependei-vos e convertei-vos. O próprio Pedro, que segundo a Igreja Católica é o primeiro Papa, o que é que ele vai dizer? Arrependei-vos e convertei-vos. Então, o chamado a Cristo era através do arrependimento. O que significa arrependimento? Metanoia. É a tradução da palavra metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade. Portanto, o conhecimento do evangelho gera uma mudança de mentalidade e essa mudança chama-se arrependimento. Alguém diz, poxa, eu estava no caminho errado, eu entendia errado, eu não conhecia a verdade, agora eu compreendi a obra que Cristo fez por mim. Mas é claro que o evangelho abrange muitas coisas. Por isso que Cristo chamou os apóstolos para pastorearem e ensinarem a igreja. O conceito de redenção, de satisfação, de remissão, de propiciação, de adoção, de expiação e tanta salvação, santificação, tantas coisas que foram esquecidas, que não fazem mais parte dos ensinamentos bíblicos. Portanto, por que eu estou frisando essas questões doutrinárias bíblicas? Porque esta é a mensagem de Jesus Cristo verdadeira que foi substituída por outras crenças que aparentemente são cristãs, o falso cristianismo. Então, por isso que eu disse aqui, a perseguição dos judeus contra Jesus Cristo foi por pregar essas coisas que eles não acreditavam. Nem eles acreditavam, nem os gnósticos, nem os cabalistas, ninguém acreditava. Então, quando a gente fala de perseguir a Bíblia, é porque indiretamente estamos perseguindo a palavra, o ensinamento que aquele homem ensinou. Primeiro jogamos ele numa cruz. Agora vamos crucificar a sua doutrina, o seu ensinamento. Então, como não vão mais matar Jesus Cristo, eles agora estão tentando matar o seu ensinamento. É isso que eu tenho tentado mostrar para vocês. Essa guerra é contra Jesus Cristo nesse duplo sentido, contra ele e contra a palavra dele.
O restante eles chamam de cristianismo, mas não ensina o mesmo que Jesus Cristo ensinou. Por isso a Bíblia precisa ser aniquilada, desacreditada, ou, no mínimo, ser afastada de nós. E sempre foi assim. A prova é, meu irmão, que quando você estuda, você entende o seguinte. Quando os católicos, a Igreja Católica queria perseguir quem traduzia a Bíblia, por que não somente proibia? Não, eles queimavam as Bíblias que eram traduzidas, porque a ideia era que este conhecimento não poderia chegar. Eu sei que para um católico ouvir isso é difícil. Eu não protejo a igreja evangélica. Eu não sou seguidor de Lutero nem de Calvino. Eu apenas eu olho o que está de acordo com a palavra e sigo. Mas é necessário que conheçamos a história, porque quando a gente estuda a história, nós vamos entender o seguinte: as famílias que controlavam o Império Romano, que agora passaram a ser cristãs, elas continuaram controlando ali, brigando entre si, e agora, pior de tudo, passaram a controlar o Vaticano, porque a grande maioria dos papas eram descendentes dessas famílias que controlavam o Império Romano. Eram papas políticos. Eu sei que o católico pensa, não, era um homem de Deus que temia a Deus, que chegou a um nível de santidade que alcançou o papado. Não eram. Eram famílias que já eram prontas. As famílias que controlavam Roma, por exemplo, se tinha mais de um filho homem, um ia para o seminário, na verdade eram os mosteiros, para ali seguir aquele caminho e chegar ao papado. Os outros iam para a vida militar, de forma que eles tinham pessoas que controlavam tanto o Vaticano quanto o Império Romano, né? E claro que ali eram várias famílias, eram várias dinastias que brigavam entre si e nunca houve paz dentro do Império Católico Romano. Por quê? Porque essas famílias brigavam entre si, porque eram senhores feudais, na verdade. Então, gente, vamos seguir aqui a nossa sequência. Então, quando eu falo de cristianismo, leia-se o evangelho bíblico, a mensagem que converte pessoas a Cristo através do arrependimento de pecados, pois já havia outros cristianismos. O que eu quero dizer com isso aqui? Que não basta hoje você falar eu creio em Jesus Cristo, ou eu sou cristão. Porque desde Jesus Cristo já havia a cabala cristã, não com esse nome, mas já havia a cabala cristã, já havia as tradições esotéricas, já havia o próprio gnosticismo, que a Bíblia fala sobre isso. Eles acreditavam em Jesus Cristo, mas eles negavam essas verdades bíblicas, evangélicas, que os apóstolos trouxeram. Ou seja, eles diziam, esse homem existiu, o Jesus histórico sim, existiu, mas eles iam reinterpretar a missão de Jesus Cristo. Por isso deixava de ser evangélico, deixava de ser apostólico. Então, vamos lá, gente. Vamos chegar aqui nos Edomitas. Então, olha só. Vamos aqui, próximo slide. Então, o que acontece? Para o judaísmo, existem alguns inimigos a ser destruídos. Porque Edom era o irmão de Jacó. Era inimigo de Jacó. Então, eles brigaram e tudo começou por causa da questão da venda da primogenitura. Mesmo que lá na frente eles tenham se reconciliado, mas a descendência de Edom sempre foi rival da descendência de Jacó, que é Israel. Então, de Edom, nós tivemos aí os idumeus através da região da Idumeia, e depois nós tivemos Roma, que é o cristianismo oficialmente reconhecido. Então, esses inimigos vão ser destruídos. Em nome de quem? Em nome da destruição de Edom. Então, observa, o judaísmo faz uma conexão entre Edom, os idumeus, Roma e o cristianismo, e nessa conexão, preste atenção nisso aqui, nesta conexão, eles vão dizer, a Bíblia diz que Edom será destruído, mas Edom representa Roma e o cristianismo, representa os idumeus. Portanto, quando fala-se de destruir Edom, estamos falando de destruir tudo que diz respeito a esta conexão, inclusive os cristãos. É para isso que Trump está trabalhando. Eu vou te mostrar aqui os judeus, eu vou mostrar aqui textos de judeus falando isso. Portanto, gente, você vai dizer, mas não faz sentido, ele não é cristão, mas o cristianismo não é... Como é que ele pode ser cristão, está sendo apoiado por católicos e, ao mesmo tempo, está trabalhando para destruir cristãos? Entenda uma coisa, meu querido e minha querida.
quando Roma abraça o cristianismo, ali houve uma grande influência dentro do catolicismo romano, uma grande influência de judeus. Os judeus sempre estiveram conectados com o Vaticano. Os judeus sempre foram, os judeus cabalistas, eu mostrei isso no outro vídeo meu e vou mostrar mais à frente. Os judeus, com a sua visão cabalista, com a sua visão esotérica, eles sempre orientaram os reis católicos em tudo. Os judeus eram os médicos dos imperadores, eles eram os administradores financeiros dos imperadores, eles eram administradores financeiros dos reis, eles eram financistas dos reis, eles eram administradores do Vaticano, eles eram financistas do Vaticano. Os judeus sempre tiveram conexão com os católicos. Os judeus sempre trabalharam juntos com os reis católicos, com os imperadores católicos. Gente, isso é história, eu não estou inventando nada. Portanto, a visão mística do judaísmo foi absorvida pelo Império Romano através da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a simbiose, a conexão entre o misticismo, seja dos gnósticos, seja dos cabalistas judaicos, esse misticismo ele foi assimilado pelo catolicismo romano na Idade Média. Isso significa que a destruição do cristianismo ela veio de dentro para fora, foi uma destruição doutrinária. Eu não estou aqui para acusar, como eu disse, nenhum católico. Gente, pelo amor de Deus, tem católico muito mais honesto do que muitos evangélicos. Eu sou evangélico, mas eu não defendo a fé evangélica, eu defendo a fé bíblica. Então, o que acontece é o catolicismo ele assimilou, e basta você dar uma olhada no simbolismo católico, basta você dar uma olhada no linguajar dos católicos, na vestimenta dos católicos, na liturgia dos católicos, na hierarquia dos católicos, para você compreender a própria vestimenta deles, as roupas oficiais do sacerdote, seja ele padre ou seja ele papa, você vai ver que isso foi tirado exatamente dos sacerdotes judeus, assimilando isso com outras culturas pagãs. Não veio dos apóstolos. Não veio dos apóstolos. Então, gente, o que eu quero trazer aqui é um despertamento, entendeu? É que a gente abre os olhos para o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, para você não esquecer, o problema disso tudo é que as famílias que governavam Roma, governavam o Vaticano, governavam o Império Romano e hoje estão no poder global. Então, é isso que eu quero que você compreenda. Todos eles, idumeus, romanos, judeus, jogaram Jesus Cristo numa cruz. O problema deles é com Jesus. Lembre-se que a Bíblia falou, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, falando para Satanás, entre ti e a sua descendência, para o diabo. E o seu descendente, Jesus Cristo. Então, o diabo sempre tentou distorcer o quê? A palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, você conhece o Deus da palavra. Através do Deus que proferiu palavras, você vai conhecer o Deus que proferiu a palavra. Então, a palavra me leva a Deus. A palavra me leva à verdade. A palavra me leva à doutrina bíblica. Por isso que Cristo foi para a cruz. Agora está chegando a hora de crucificar a Bíblia, porque a Bíblia vem sendo torturada há muitos séculos. Então, vamos seguir aqui. O que acontece? Vamos lá, gente. Eu quero que você preste atenção nesse mapa aqui, porque esse mapa é importante para o nosso entendimento. Eu coloquei aqui o mapa para você entender os idumeus e os judeus. Então, entenda aqui. Essa parte azul clara aqui, você está vendo aí através do mouse, né? Essa parte de azul clarinha é a parte de Israel, portanto, dos descendentes de Jacó. Essa parte verde é a Idumeia, que foi habitada pelos edomitas, ou seja, os descendentes de Esaú. Portanto, estamos falando aqui dos edomitas, os descendentes de Esaú. Agora eu coloquei isso aqui porque essa informação não tem diretamente a ver com o assunto, mas ela é importante para um futuro muito próximo. Observe, eu coloquei aqui as regiões aqui de Israel e algumas setinhas com uma numeração para você entender. A seta de número 1 é a Galileia, região norte de Israel. A seta de número 2 é a região de Samaria.
eu coloquei aqui uma faixinha vermelha, eu mesmo desenhei, para que você entenda que essa faixa vermelha que eu coloquei aqui, ela representa a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, acima, aqui, está vendo aqui Jerusalém? É Reino do Sul. Da faixa para cima, Reino do Norte. Da faixa para baixo, Reino do Sul. Então, a seta de número 3 é a região da Judéia. É a região que prevaleceu, que predomina no Reino do Sul. E a seta de número 4 é a região da Idumeia. Eu só quero aqui esclarecer uma coisa para vocês aqui. Primeiro, observe bem que eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A faixa vermelha, em cima, Samaria. Abaixo, a Judéia. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. Deixa eu diminuir a tela. Quando Moisés tira o povo do Egito, antes de chegar à Terra Prometida, Moisés morre. Quem assume o comando é Josué. Josué vai conduzir o povo e conquistar essa região aqui que você está vendo, que é Canaã. Então, eles ficaram como Israel. Gente, isso é fundamental. Eles ficaram como Israel durante 1000 anos. Né? Aproximadamente 1000 anos. O que é que vai acontecer ali? 1000 anos, até 1000 anos antes de Cristo. No ano 930, mais ou menos antes de Cristo, o filho de Salomão morreu, o filho dele assume. Então, ali, mais ou menos, no ano de 900, 930, eu acredito, né? Posso estar errando aqui por pouca coisa, o filho de Salomão, Roboão, assume o lugar do seu pai, Salomão. E ele se tornou um rei ruim. Então, houve uma briga dentro de Israel. E aí eles se separaram em 2 reinos diferentes. Então, ficou o reino do norte e o reino do sul. Até então, era um reinado único. Por que que isso é importante? Porque eu quero que você compreenda que hoje você fala judeu, mas judeu não tem nada a ver, o judeu de hoje, com o judeu bíblico. Os judeus bíblicos, os israelitas, já eram de coração duro. Estavam o tempo todo murmurando, desobedecendo a Deus e adorando outras divindades. Mas eu quero que você entenda que até essa divisão era Israel. Depois passou a predominar o nome judeu. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Olha só. Você tinha tudo isso aqui de azul claro, como Israel. Depois da briga, dividiu-se no Reino do Norte a parte de cima e Reino do Sul a parte de baixo. O Reino do Norte passou a se chamar Israel, porque ficaram 10 tribos, a maioria de Israel ficou em cima. Israel ficou em cima do Reino do Norte. A capital de Israel se tornou Samaria, no Reino do Norte, isso após a divisão. O reino de baixo era Judá e Simeão. E aí, Judá tinha a maior parte, quase todo o território era de Judá. Então, predominou o nome judeu. O que é que acontece aqui? A capital era Jerusalém. Então, a capital de Judá era Jerusalém e a capital de Israel era Samaria, no reino dividido. Havia briga entre eles, tanto é que estava separado. Mas acontece o seguinte, no ano 7... Gente, presta atenção nisso aqui. No ano 722 a.C., o reino da Assíria, os assírios, não são os sírios, são os assírios. Os assírios vão entrar aqui no Reino do Norte, vão invadir o Reino do Norte, Israel, vão destruir a capital Samaria, vão levar o povo como escravo, primeiro exílio. E aí vão trazer pessoas de outras nacionalidades, de outras crenças e misturam ali com o Reino do Norte. E aí aumentou a guerra entre judeus e samaritanos. Por isso que Jesus Cristo, por isso que eu falo que conhecer o aspecto histórico que é maravilhoso para estudar a Bíblia. Porque quando você entende isso, que havia uma guerra de judeus e samaritanos, você entende o porquê. Porque os judeus continuaram ali puro sangue. Os judeus continuaram ali os descendentes de Israel puro. Só que na região de Judá, Reino do Sul. E lá em cima começou tudo misturado. Já tinha briga com a capital de Samaria, que era a capital de Israel. Agora vinha uma mistura com os assírios, que trouxeram gente de todos os povos. A guerra aumentou. Aí veio Jesus Cristo dizendo, perdoem, façam a paz. Perdoem os samaritanos. Você lembra por que Jesus Cristo foi numa aldeia e ele tinha que passar por Samaria e ele conversou com a mulher samaritana? Não foi por acaso. Cristo tentou intervir nessa briga. Não foi por acaso que ele contou a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Quem foi que socorreu
aquele viajante que foi escorraçado, que apanhou, foi o sacerdote? Foi o levita? Os judeus? As autoridades religiosas? Não, foi um samaritano que socorreu. Você está lembrado dos 10 leprosos que somente um agradeceu, um samaritano, e Cristo frisou isso? Por causa dessa briga. Você está lembrado que Jesus Cristo falou assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder? Então, ser minha testemunha intento em Israel, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra? Por que ele citou Samaria? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra? Cristo sempre frisou a ideia dos samaritanos, por quê? Por causa dessa briga que havia. Mas, tirando essa parte devocional, que eu não resisti aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês. Então, essa briga continuou. Só que aí, meus irmãos, isso foi no ano 722 que a Assíria fez isso. No ano 605, mais ou menos, antes de Cristo, o que é que vai acontecer aqui no Reino do Sul? Agora é a vez de Babilônia chegar. O rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele entra dentro de Judá, porque o Reino do Norte tinha se acabado. A partir dali é só judeu, é só o Reino do Sul. Não tem mais contato, Deus não fala mais com Israel, acabou Israel. Agora só tem Judá. Por isso predominou o nome judeu. E o que acontece agora, vem Nabucodonosor com Babilônia, pega todo mundo, destrói o templo. Esse foi o período do profeta Jeremias. Leva todo mundo para Babilônia. Lá vai acontecer a história de, por exemplo, Ezequiel e Daniel. O profeta Daniel está lá em Babilônia. E então, os judeus ficaram exilados 70 anos, segundo o exílio de Israel. Isso é importante para a gente entender esse contexto. O que é que vai acontecer aí? 70 anos exilados? Então, aí surge um império maior do que o babilônico, o Império Persa. Os persas crescem, tomam Babilônia. Quem está lá dentro? Israel, o Judá, os judeus, na verdade. A gente chama Israel, mas ali como eu disse, já era o Reino do Sul, só o Reino do Sul. Então, a Síria domina a Babilônia e pega o Reino do Sul. O que ele faz? O rei assírio, entra a história do rei Ciro. Ele fala, voltem para a terra de vocês, eu permito, reconstruam o templo, reconstruam os muros da cidade. Aí vai acontecer a história de Esdras, Neemias e da rainha Ester. Nesse período, eles estão voltando, reconstruindo tudo. Então, entendam, aí que vai predominar o nome judeu, porque não existe sequer mais Israel, porque já não havia mais Israel quando eles estavam lá. Ficaram 70 anos em Babilônia e agora estão voltando. Então, por causa do nome Judá e dessa separação e do extermínio praticamente do Reino do Norte, prevaleceu o Reino do Sul, Judá, e daí a terminologia judeu. Não tem a ver com Israel que a gente conhece. Detalhe, lá em Babilônia vai surgir os famosos Talmud babilônico. Lá eles vão escrever o livro das tradições. Católico, entenda isso. Você foi condicionado a falar sobre tradição. Isso vem do judaísmo. A influência judaica dentro do catolicismo romano. Então, os judeus, lá em Babilônia, com todo o misticismo babilônico, os judeus criaram o Talmud babilônico. Depois vai surgir o Talmud judaico. O Talmud é o livro das tradições que, segundo eles, Deus deu uma lei oral para Moisés. Então, não foi só aquela lei escrita, a Torá, foi a lei oral também que Deus deu a Moisés. E aí, a partir dessa lei, ela se tornou mais importante que a Torá escrita. Não se fala de Torá escrita sem Torá oral. Mas essa Torá escrita, ela é o quê? Alguém já viu? Não. Ou melhor, na época que Deus deu, alguém viu? Não, porque Deus deu apenas a um grupo separado. A partir disso aí, eles disseram que existe uma tradição. O que foi que Jesus Cristo falou sobre tradição? Vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Porque na tradição, eu digo o que eu quero. Na tradição, o rabino, o sábio, o clérigo, ele diz o que ele quer. Ele tem autoridade para dizer o que ele quer. Às vezes, a tradição suplanta a própria palavra vinda da boca de Deus. O que isso quer dizer? A palavra que veio da boca de Deus tem menos valor do que a palavra que veio da boca do sábio, do rabino, do clérigo. Cristo foi que disse isso. Vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Esse Talmud judaico, ele vai surgir em Babilônia. Depois eles vão fazer um Talmud também em Israel, porque os rabinos continuam repassando essa tradição.
para que não se perdesse a tradição durante a perseguição romana, lá no início do primeiro século, eles escreveram essa tradição que se transformou no Talmud. Mas essa tradição, ela vai ajudar a interpretar a Torá, portanto, ela está acima da Torá. Tem rabino que diz isso. O Talmud é mais importante que a própria Torá, porque o Talmud me ajuda a interpretar a Torá. Só que, como eu sempre disse, ali vai ter a interpretação e os dizeres, o entendimento de vários e vários e vários rabinos durante séculos e séculos e séculos e séculos, até hoje. Então, quando o judeu fala para você da Torá, entenda. Se ele for cabalista, pior ainda, porque ele tem a Torá e fala, a Torá diz isso, mas é a Torá segundo o que o Talmud diz, segundo o que o Sefer Yetzirah diz, segundo o que o Zohar diz. Então, existe uma série de tradições, uma série de livros, de escritos, segundo rabinos, que vão dizer o que a Torá diz. Então, você já não está mais olhando para a Torá já ficou lá atrás. Católico, deixa eu te falar outra coisa aqui. Segundo os cabalistas, existem 4 níveis de interpretação da Torá. 4 níveis. Então, tem o primeiro que a gente interpreta e depois tem mais 3. Aí, claro que a coisa vai mistificando cada vez mais. E aí, cada um vai interpretar como quiser. O Ítalo Marcilli fez um vídeo, estava anunciando um curso dia desse, dizendo que a Bíblia também tem, salvo engano, 7 níveis de interpretação. Da onde veio isso? Do cabalismo judaico. Então, quando eu tento alertar da influência judaica sobre o catolicismo, não tem católico que fica com raiva de mim. Mas entenda, eu não lembro bem se é 7, mas acho que foi isso que ele falou. Se a Bíblia tem 7 níveis de interpretação, significa dizer que não adianta você ler aqui e falar alguma coisa, porque vai ter alguém que disse uma coisa, alguém disse algo a mais, alguém interpretou mais, até que o mais iluminado prevaleceu. E ficaram 7 níveis. Do mais básico, o mais, assim, simples, até o mais espiritual. Aí a Bíblia começa a virar uma coisa mais do que secundária. Vamos lá. Então, tudo isso aconteceu nesse período. Então, o que isso tem a ver com Trump e com o nosso assunto? Que a partir dessas interpretações místicas que foram sendo acrescentadas por causa desses cativeiros, dessas influências babilônicas, influências egípcias, influências persas, o zoroastrismo, por exemplo, eles começaram a olhar Israel como um olhar místico, de forma que Jesus jamais teria lugar para ser o salvador da humanidade. Entenda isso. Jamais ele teria lugar para ser o salvador da humanidade. Por quê? Porque a interpretação passa a ser mística e esotérica. Passa a existir uma interpretação oculta, arcana, misteriosa, que é dada a um grupo. Ou seja, o grupo que recebeu, por exemplo, a lei oral da parte de Deus. Né? Porque teve uma lei oral que os judeus dizem. Então, vamos lá. Pulando agora aqui esse slide, vamos aqui para o próximo. Então, você tem aqui, nas minhas pesquisas, eu achei esse mapa que fala assim, Edom e Idumeia, who is Esaú today? Ou seja, quem é Esaú hoje? Então, veja que isso aqui faz parte do estudo dos judeus que questionam quem é Esaú hoje. Então, eu botei aqui, em última instância, o cristianismo, porque foi como eu falei, você vai entender isso com mais detalhes quando eu vou chegar nesse ponto ainda, mas entenda, de Esaú veio os edomitas, dos edomitas foram habitar em Roma, Roma adota o cristianismo, de forma que o cristianismo acaba tendo uma ligação com Esaú. Então, se Esaú tem que ser destruído, todos os que simbolizam Esaú farão parte dessa destruição. Então, chegamos aqui agora, por exemplo, em Herodes. Quem era Herodes, meus irmãos? Herodes era um idumeu. Observe bem. Herodes era um idumeu. Então, eu coloquei aqui só os principais Herodes, para você entender. Então, você tem aqui, o primeiro aqui, número 1. Eu coloquei aqui, tá? Eu numerei para facilitar. O número 1, Herodes o Grande. Lembre-se que esse Herodes aqui foi aquele que mandou matar as crianças até 2 anos de idade para alcançar Cristo nessa matança. Esse era o Herodes, o idumeu. Então, nós estamos vendo aqui um idumeu, um edomita, que era inimigo de Jesus Cristo desde criança. Ele não queria que o Messias viesse. Olha que interessante. O que eu disse lá atrás? Eles brigam entre eles, romanos, judeus, idumeus, Edom com Esaú, mas quando é para se juntar contra Cristo, todos se unem.
Então, olha só, primeiro Herodes que eu coloquei aqui para vocês, Herodes o Grande. O número 2, esses Herodes, irmãos, eu quero que vocês entendam que ele surge, essa dinastia, veja, Herodes o Grande, ele é filho de Antipas, aqui está um nome mais, acho que romano, Antípater, né? O Antípater II era o pai de Herodes, e o Antípater II era filho de Antípater I. Então você tinha o Antípater I, o Antípater II, e o segundo gerou Herodes. Então, é importante você saber que esses Herodes Idumeus, tem até um vídeo que o apóstolo Rina, o falecido apóstolo Rina, né, da Igreja Bola de Neve, que é mais uma igreja que foi criada nesse formato do novo evangelho que não é bíblico. O apóstolo Rina, ele conta essa história até com muita propriedade, porque esses homens foram preparados para estar onde estão e fazer o que fazem, né? Então, ele conta que Herodes era um descendente idumeu e que, após algumas guerras na região da Idumeia, os idumeus vão subir ali, vão para a terra dos hebreus, né, dos judeus, e lá eles são aceitos. E vai chegar um período na época dos macabeus, que é no período interbíblico. O período interbíblico é o período que compreende ali do último profeta Malaquias até o livro de Mateus. Esse é o período interbíblico. Então, preste atenção. Então, nesse período, surge uma dinastia israelita chamada de Macabeus, e um desses Macabeus, João Hircano, ele obriga os idumeus que estão ali dentro, que são os descendentes do inimigo Esaú, ele obriga os idumeus a se circuncidarem e viverem como judeus. Então, eles estão ali vivendo como judeus, mas não são descendentes de Jacó, são descendentes de Esaú. Então, nunca deram muito certo. O que acontece é que dessa dinastia dos idumeus, que foram ali criados como judeus, viviam como judeus, desses idumeus vai surgir uma dinastia dos Antípater, que é a dinastia dos Herodes. Então, os Herodes era um idumeu. Eu quero que você preste bem atenção nesse mapa aqui, porque é o seguinte, olha só, eu vou citar aqui apenas os principais Herodes. Aqui eu relacionei 7 Herodes que a Bíblia cita. Há quem diga que são 6, mas eu creio em 7, e vou explicar por quê. Então, você tem primeiro Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. Era um homem extremamente cruel. Observe, inimigo de Jesus, também. Mas era um aliado do Império Romano, porque você só podia reinar nas regiões dominadas por Roma através da autorização romana. Então, era o inimigo de Jesus, coincidência, judeu, romano e idumeus contra Jesus, mas eram aliados políticos. Então, vamos lá. Embora brigassem muito, né? Então, vamos lá. Então, Herodes o Grande, quando morre, lembra que a Bíblia fala que José e Maria tinham ido para o Egito, fugindo de Herodes, foram avisados em sonho, e o mesmo anjo avisou, pode voltar porque Herodes morreu. E ele morreu, quem assumiu? O Herodes Arquelau, por isso que o número 2 está aqui, ó. Eu não botei na sequência, porque eu queria primeiro falar dele aqui, porque o nome Arquelau está aqui nesse mapinha. Nesse esqueminha aqui, o Arquelau está aqui. Esse Arquelau assume no lugar de Herodes o Grande. O outro Herodes famoso é o Herodes Antipas, o número 5. Mas eu quero falar primeiro do 3. Por quê? Porque está aqui, ó, Herodes Filipe. Foi o primeiro marido de Herodias. Então, você vai saber que Herodias agora. Então, vamos lá. Cada Herodes desse era filho do Herodes o Grande. E eles governavam áreas diferentes da terra da Palestina. Então, o Herodes Filipe, ele foi o primeiro marido de Herodias. Mas vai perguntar, mas Vital, quem é Herodias? Lembra da situação de João Batista? Lembra que Herodias, ela era casada com Herodes Antipas. E João Batista denunciava aquele casamento como errado, como pecaminoso. Por quê? Tudo indica que ela ainda estava casada com Herodes Filipe quando se envolveu com Herodes Antipas, que era irmão do Herodes Filipe. Ela se envolveu e Herodes tomou ela como esposa, mesmo sendo esposa do irmão. Então, esse Herodes Antipas, João Batista denunciava isso. E o que aconteceu? Herodias manda prender
A Bíblia não diz que ela manda, mas dá a entender que ela tinha mais raiva de João Batista do que o próprio Herodes. Então Herodes prende João Batista. E numa determinada festa do aniversário de Herodes, o que é que vai acontecer? Herodes e a filha de Herodias, ou seja, as filhas de Herodias, que era casada com Herodes Antipas, obviamente, ela era filha do Herodes Filipe, porque Herodias era casado com Herodes Filipe. Então, a filha de Herodias vai dançar para Herodes. Herodes se agrada muito e fala assim, pede o que você quiser e eu te dou. Ela falou, mãe, o que eu peço? Aí a Herodias, a mãe, falou assim, pede a cabeça de João Batista. Aí a menina vai lá e pede a cabeça de João Batista. Herodes, diz a Bíblia, que ele se incomodou. Por quê? Ele temia o povo, porque o povo seguia João Batista. E ele sabia que João Batista era um homem bom. Mas como não podia voltar à sua palavra diante de autoridades civis e militares que estavam naquele evento, ele mandou matar João Batista. Esse é um dos Herodes Idumeus, né? Então, vamos continuar aqui. Então, o outro Herodes que é importante a gente falar aqui, deixa eu só voltar aqui. Olha aqui, o outro Herodes importante da gente falar aqui, gente, o meu mouse sumiu, tá bom? Mas enquanto ele aparece aqui, vamos aqui adiantando o vídeo. O outro Herodes que aparece aqui é o Herodes, o número 4 aí, você tá vendo? É o Herodes Filipe, já é filho de Cleópatra, com Herodes o Grande. Então você tem aqui 4 Herodes do tempo de Jesus Cristo, não é isso? Depois você vai ter o 6º Herodes, que é o Herodes Agripa I. Esse Herodes aqui é o que mandou matar o apóstolo Tiago à espada, é o Herodes que morreu comido de bicho. E depois o Herodes Agripa II, que é o Herodes que Paulo, a Bíblia não chama eles de Herodes, mas eles são das mesmas dinastias, então são também da dinastia dos Herodes, que é o Herodes Agripa II, que é aquele que Paulo vai se apresentar a ele para fazer a sua defesa das falsas acusações, né, contra o judaísmo. Então é isso. Então nós temos aqui os Herodes, que eram da dinastia dos Idumeus. E Trump, ele é um Idumeu. Ele é um descendente de Edom, segundo os rabinos. Vamos entender isso aqui. Então, olha só. Rabinos dizem que a aproximação com cristãos dos Estados Unidos da América abre caminho para o terceiro templo. Aí, ou seja, você está vendo, gente? É isso que eu não entendo na vida dos cristãos. Como que os judeus, os israelitas, os rabinos estão preparando o mundo para receber o Messias que virá, e a igreja está apoiando esse movimento político, sendo que os nossos planos são totalmente diferentes. Trump está apoiando isso, a direita apoia isso, Bolsonaro apoia isso, Michele Bolsonaro apoia isso, Nicolas Ferreira apoia isso, os presidentes americanos apoiam isso. Estão trabalhando para receber o Messias, que é o inimigo do Messias que já veio. Israel diz que Jesus está fervendo em fezes ardentes no Talmud. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui. O que está acontecendo com a igreja que não consegue raciocinar mais? Então vamos lá, eu sei, é porque Israel é o povo prometido, entenda, Israel era o povo prometido por Deus, é o povo escolhido, quer dizer, para receber o Messias, mas esse povo negou Jesus. O plano não era Israel, o plano era Jesus. Se Israel não aceitou o Jesus, que era o objetivo do plano, e um plano sem objetivo é um plano fracassado, é um plano falido. Falido assim, ele perdeu o seu sentido. Então é por isso que Deus agora vai tratar com a igreja. O plano missionário que era para ser feito com Israel, agora é feito com a igreja. João disse, aquele que nega o filho, nega o pai. João disse, aquele que nega que Jesus Cristo, que o Filho de Deus veio em carne e morreu por nossos pecados, é um anticristo. E Israel negou e nega até hoje. Então, vamos lá. Então como é que estamos trabalhando? Trump vem desde o Império Romano como um idumeu mais infiltrado que está destruindo o cristianismo de dentro para fora. Destruindo o quê? As suas crenças, não são valores cristãos, tá? Não confunda valores cristãos com doutrinas cristãs. Então, vamos seguir aqui com o slide. Então, olha só. Outro rabino que acredita que o presidente dos Estados Unidos irá desempenhar um papel importante na construção do terceiro templo é Yosef Berger, rabino do túmulo do rei Davi. Ou seja, é um túmulo, né? É um instituto que tem lá no túmulo do rei Davi, em Jerusalém. Berger enfatizou que é essencial que Trump, como cristão, assuma um papel na construção.
Gente, se os rabinos discordam do cristianismo, se cristianismo é visto como religião de idolatria, se Jesus Cristo é o impostor, se ele não é o Messias e o Messias virá, portanto ele não é o Cristo, eu pergunto a você, como que eles chamam Jesus, Trump de cristão? É porque não é cristão. É o falso cristão, é o falso cristianismo. Eles estão falando de outra coisa, né? Então vamos lá. É uma questão de lógica, gente. Berger citou o rabino, olha, Berger, o rabino do túmulo do rei Davi, cita o rabino Bahia ben Asher ibn Halawa, um comentarista bíblico espanhol do século XIII. Eu queria muito voltar na questão do século XIII para você entender o reino católico de Aragão, o reino católico de Portugal, o reino católico da Espanha como um todo. Esses reinos todos tinham os seus judeus esotéricos que trabalhavam junto com os reis. Então, um rabino comentarista, eu ia citar Castelo e Aragão, um rabino bíblico espanhol do século XIII, é o rabino Bahia, que escreveu que o primeiro e o segundo templos foram construídos pelos descendentes do rei Davi. Primeiro e segundo templo. Qual é o primeiro templo? O que Salomão construiu. Esse templo foi destruído pelos babilônicos, né? Então, ele foi reconstruído por Herodes. Ele foi reconstruído ali no templo de Esdras, mas Herodes reformou esse templo. Então, ficou sendo chamado de segundo templo, né? Mas é o mesmo templo, na verdade. Então, o primeiro e o segundo foram construídos pelos descendentes do rei Davi, mas no futuro, o terceiro templo será construído pelos descendentes de Edom. Percebe que uma hora ele fala que Trump irá reconstruir. Depois fala que descendentes de Edom irá reconstruir, porque são o quê? Equivalentes. Então, quando eles colocarem os descendentes de Edom para reconstruir, os cristãos, eles vão estar numa espécie de vingança. Os cristãos estarão reparando, através dos edomitas, né? Eles estão reparando o erro que cometeram com os judeus, inclusive de receber o próprio Jesus como Salvador. Então, vamos continuar lendo aqui. Olha só, gente, olha só. O rabino observou que essas fontes afirmam explicitamente, as fontes medievais, né, dos rabinos, que o terceiro templo seria construído pelos descendentes de Roma. Observe, gente, ele cita de forma, no mesmo sentido e contexto, os Trump, os descendentes de Esaú, os descendentes de Roma, porque são termos equivalentes. Da mesma forma que é equivalente dizer, se vamos destruir os edomitas, como você vai ver daqui a pouco, significa que é equivalente dizer, vamos destruir os romanos e vamos destruir o cristianismo. O cristianismo já está sendo destruído há muito tempo, já está sendo crucificado através da crucificação da doutrina bíblica. Então vamos lá, os descendentes de Roma, ou seja, o cristianismo. Roma destruiu o segundo templo. Então, os descendentes de Roma, os cristãos, vão reparar isso participando da construção do terceiro templo. O que significa isso, cristão? Você que não quer enxergar o que eu tenho te mostrado sobre o plano sionista, sobre a direita. Ele está dizendo, vocês destruíram, vocês vão reconstruir. Mesmo que vocês não acreditem no Messias que virá, vocês vão reconstruir o templo do Messias que virá. A igreja está brincando. A igreja está se submetendo a um plano do anticristo. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Nós vamos reparar esse erro, né? Então, vamos lá. Lendo agora aqui esse outro slide. No entanto, Berger destaca que Trump poderá abrir o caminho para o terceiro templo e não necessariamente dar um início efetivo à construção. Como Ciro, que eu citei lá atrás, quando autorizou o pessoal voltar, né? No tempo lá de Esté, de Esdras e Neemias, como Ciro, ele pavimentará o caminho para os homens que começarão a construção e, quando chegar a hora certa, o terceiro templo descerá do céu. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, cristão. Eu sei que você vai me julgar. Cuidado com a sua salvação, se você crê nisso. Eu tenho minhas dúvidas de que, mesmo com esse esclarecimento, sabendo de tudo isso, nós continuamos apoiando um plano que se opõe a Jesus Cristo e que está buscando trazer o reino do Messias que virá, porque o nosso é falso, o nosso é uma fraude, o nosso é idolatria. Mas se cristãos estão apoiando isso, eu questiono se esses cristãos realmente merecem ser salvos por Jesus Cristo.
porque estão negando Jesus. Deixa eu repetir para você. O diabo se revela na esquerda, mas ele se oculta na direita. O diabo nos assusta com o próprio diabo, para que a gente possa correr para o socorro nos braços do anticristo. A esquerda me traz o diabo, me trouxe o diabo, mas a direita vai me trazer o anticristo. A esquerda te apresentou o diabo, a direita vai te apresentar o anticristo. Vamos lá. Seguindo aqui. Então, olha só. Agora eu tirei de um site israelita. Gente, olha como isso aqui é chocante. Depois você pesquisa isso aqui. Depois você pesquisa quem é Esaú hoje. Foi um israelita. Ele vai falar a mesma coisa que o Rabino naquela reportagem. Olha que interessante. Foi um israelita, o rei Salomão, que construiu o grande templo de Elohim. E foi um romano, Tito, que destruiu em 70 depois de Cristo. De acordo com os sábios da Torá, de novo sábios, nós somos idólatras, eles são sábios. De acordo com os sábios da Torá, veja que são sempre sábios que estão desenvolvendo essa teoria. A destruição do segundo templo coincidirá com o nascimento, a sistematização dogmática e a ascensão do cristianismo, que se tornará a pedra angular da moralidade e do pensamento filosófico ocidental. Isso aqui não é bíblico, tá, gente? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora para não estender mais o vídeo. Mas Jesus Cristo não fundou uma igreja para criar uma cristandade, para criar uma moralidade ou um pensamento filosófico ocidental. O arrependimento nos leva a outra coisa, tá bom? Isso é coisa filosófica. Mas ele está dizendo que a destruição do templo no ano 70 vai coincidir com o nascimento dessa sistematização dogmática, que foi justamente o catolicismo. Seguindo aqui, os exércitos de Roma massacraram milhões de judeus entre 67 e 135 depois de Cristo, durante as guerras entre Roma e o reino judeu. De acordo com a tradição judaica, estamos atualmente no chamado exílio de Edom, o último dos 4 exílios, que ocorre imediatamente antes da vinda de Cristo. Deixa eu só comentar uma coisa aqui com vocês. Quando ele fala de exílio de Edom, significa dizer, Edom está exilando os judeus. Edom está tirando eles fora de casa. O primeiro exílio eu citei, foi o assírio. O segundo exílio foi o babilônico. O terceiro é o exílio de Edom. Ou seja, se Edom é Roma, é os cristãos, são os edomitas e os idumeus, significa dizer que nós estamos impedindo o estabelecimento de Israel na sua terra. Então, ele disse que esse exílio, esse quarto e último, ele exatamente é o último antes da vinda do Messias. Então, o Messias virá para se vingar daqueles que estão exilando. Observe, quem está exilando? Nós cristãos, nós edomitas, porque nós somos edomitas. De alguma forma, na extensão do edomismo, né, desde Edom até o estabelecimento de Roma e o cristianismo, todos nós somos Edom. Então, esse Messias virá no fim desse exílio para se vingar dos que estão exilando, e aí é onde nós seremos aniquilados. O judeu místico compara esse exílio deles com o exílio da alma. A alma, ela vaga no mundo se aperfeiçoando, reencarnando, os judeus creem nisso, né? Até ela alcançar o estágio final, o seu descanso junto com vamos dizer, a eternidade do Ein Sof, né? Então, esse exílio que eles hoje vivem na Terra é como se fosse um exílio da alma, né? Que sai do corpo, migrando até chegar à mais plena iluminação. Então, vamos continuar lendo aqui, gente, para você entender o que está aí vindo sobre os cristãos. Então, ele termina dizendo aqui, olha, imediatamente antes da vinda do Messias. Na época de Assuero, rei da Pérsia, Amã, o seu primeiro-ministro, descendente de Esaú, mandou exterminar todos os deuses do império. Isso que ele está citando lá no livro de Êxodo, né, que Amã, era ministro do rei da Pérsia, o Assuero, ele realmente tentou matar todos os judeus e diz que ele é um descendente de Esaú. Então ele está nos comparando a esse homem. Aí eles foram salvos pela rainha Esther, né? Você já deve conhecer a história. Então vamos seguir aqui. Então olha só. Eles proferiram a mesma grande ameaça. Eles quem? Os descendentes de Edom, o próprio Amã. Eles proferiram a mesma grande ameaça feita contra seu irmão Jacó. Esaú, que é Edom, Esaú, Edom, aqui está Esav, porque está uma linguagem mais hebraica, tem, nos tempos modernos, filhos espirituais. Gente, olha que interessante.
Então, os edomitas, os idumeus, o Esaú, têm filhos espirituais, somos nós, que também mancharam o mundo com sangue inocente. Eles são as nações cristãs. Quem são os filhos espirituais de Esaú, que vão ser eliminados? As nações cristãs, que causaram o assassinato de milhões de judeus ao longo da sua história. Basta lembrar, por exemplo, o que foi chamado de Santa Inquisição. Eu quero fazer uma pausa aqui para comentar uma coisa. Meu irmão católico, não caia nessa conversa de que a Inquisição foi boa porque ela assumiu as investigações ali, aquele processo que era feito pelo Estado para evitar os abusos do Estado. Isso é mentira. A Inquisição foi um instrumento dos mais cruéis da história de tortura e assassinatos até em coletividade. A Inquisição era a polícia ditatorial do Vaticano, a Inquisição era a polícia ditatorial do Sacro Império Romano Germânico. A sociedade tinha medo dos inquisidores. Absolutamente em hipótese alguma, um cristão poderá dizer que se justifica em qualquer circunstância você criar um instituto chamado de cristão, chamado de Santa Inquisição, quando, na verdade, você tinha instrumentos fabricados para provocar dor, instrumentos fabricados para torturar, para machucar, para sangrar e para matar. Quem estudou minimamente a Inquisição tem momentos que você sente agonia de ler o que eles faziam. Você não podia discordar da igreja, você era chamado de herege, você não podia ir contra o rei. Aquilo que você acreditava dependia da aprovação de alguém. E se você disser, um dia eu vou ler para vocês qual foi uma espécie de estatuto que eles criaram para perseguir as mulheres chamadas de bruxa. A Igreja Católica era mística, como eu falei. Eles acreditavam que as bruxas tinham poderes que hoje nenhum católico acreditaria. Essas mesmas, desculpa a expressão, essas mesmas banalidades, essas crendices que você vê hoje, vê nos templos neopentecostais, acreditando em relíquias, o sal de Israel, o óleo de Israel, o manto não sei da quanta, terra não sei da onde, oração feita no monte não sei de quê, tudo isso havia na Igreja Católica, tudo isso. Todo esse misticismo, as relíquias sagradas, as pessoas acreditavam que pegando nas relíquias, que comprando as relíquias, que indo na Terra Santa, que não sei o quê, que indo em Roma, elas poderiam ter seus pecados perdoados, elas alcançariam um nível maior de espiritualidade. Por isso que eu falo, tudo isso está acontecendo hoje. É financiamento, são igrejas preparadas para trazer o misticismo da Idade Média. Estamos voltando a isso. A Inquisição foi cruel, sim. Jesus Cristo ensinou, quando Pedro, presta atenção aqui, meu irmão católico, Pedro não é o primeiro papa para vocês? Quando Jesus Cristo foi preso, o que Pedro fez? Partiu a orelha do soldado. O que Cristo fez? Vamos para a espada? Não. Ele disse, meu reino não é desse mundo. Embora ele tenha falado que foi para Herodes, salvo engano. Ele disse, meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus estariam aqui lutando por mim. E se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me defender. Mas o meu reino não é desse mundo. E no momento que Pedro corta a orelha do soldado, Jesus pega aquela orelha, coloca no lugar e disse, guarda a tua espada, Pedro. O que a Igreja Católica fez durante toda a Idade Média? Guerras e mais guerras. Guerras e mais guerras. Guerras com... Aí tinha aquela história. Guerras contra o herege. Guerra contra o profano. Tinha um outro nome que ele usava muito agora que eu me esqueci. Mas, enfim, guerra contra o herege. Mas a maioria das guerras era contra os próprios católicos. Disputas de reinados contra os reinados. O Sacro Imperador Romano não tinha autoridade sobre aqueles homens. O próprio Papa Júlio II comandou exércitos, tirou vidas, pegou na espada e matou pessoas. Os papas, ora, estavam aliados com o rei da França, ora com os duques alemães, ora com não sei quem. Por quê? Porque cada hora um deles era uma ameaça para as terras que eram do domínio dos papas. E assim nunca houve paz na Idade Média. Era guerra em cima de guerra. Não foi isso que Jesus ensinou. Não é isso o cristianismo. Esse cristianismo político que vai para a guerra
que mata para tomar território, para dominar território, que luta por causa de terra, e aí chama isso de cristandade. Essa visão política, esse cristianismo político, que você não sabia se era uma igreja romana ou se era um império cristão, ou as duas coisas, ou nenhuma delas. Foi daí que surgiu a ideia da teologia do domínio, que hoje está nas igrejas neopentecostais. Eu vou repetir. O que você vê hoje nas igrejas neopentecostais é exatamente o que havia na Igreja Católica na Idade Média. Então é isso, gente. Vamos seguir aqui, tá? Então vamos lá. Então, em amarelo aqui. O restante das denominações cristãs existentes está igualmente associado a Roma. Então, o que acontece? Roma faz parte do mundo do que eles chamam de... Roma faz parte do que eles chamam como é que chama? De Esaú, né? Ou seja, os edomitas. Então, ele está dizendo aqui que não é só a Igreja Católica Romana. O restante das denominações cristãs existentes está igualmente associado a Roma. Por quê? Porque, querendo ou não, veio de lá. Embora a Igreja Católica Apostólica Romana não seja a primeira igreja criada. A igreja criada por Cristo, fundada por Cristo, baseada na Bíblia Sagrada, ela não tem absolutamente nada a ver com a igreja que foi sendo formada no decorrer dos séculos, gente. Então, isso é fato, isso é óbvio. Então, vamos lá. Então, o restante está associado a Roma. Então, está todo mundo no mesmo barco, no mesmo bojo, no mesmo cesto aí, né? Como é que eu ia falar a palavra? Está no mesmo saco aí que os edomitas. Em seu sentido teológico, pois mantém vínculos com a sua idolatria. O que é idolatria para eles, para os judeus? Idolatria é ser cristão. Porque para eles, você não pode adorar um homem. E só Deus pode ser adorado. Mas se Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Salvador, ele não pode ser adorado. Então, Jesus Cristo criou uma religião de idolatria, o cristianismo é uma religião de idolatria. Por isso que Cristo está no inferno, fervendo em fezes ardentes. E aí tem uma explicação do porquê isso que eu coloquei lá no meu vídeo, tá bom? Assista lá. Porque surgiram de lá, de Roma. Portanto, compartilham conceitos e vocábulos, ideologia e não se conhecem. Os sábios judeus, de novo, os sábios judeus, nos ensinam que, quando a Roma imperial adotou o cristianismo, Edom se tornou denominação do mundo cristão. Gente, presta atenção nisso aqui. Quando a Roma imperial adotou o cristianismo, então Edom se tornou a denominação do mundo cristão. Porque se Roma é Edom, porque os edomitas chegaram lá naquele território e criaram Roma, então quando Roma aceita o cristianismo, automaticamente Edom se torna essa denominação cristã. O historiador judeu Flávio Joséfo relata que Tsefor, isso aqui é uma tradução, tá? Ele está usando uma linguagem mais rústica, mas é uma tradução mesmo que a Bíblia fala, né? Eu acho que é Tefô, o nome dele, que é um neto de Esaú, está aqui em Gênesis 36:11. Ele foi o fundador de Roma, segundo Joséfo, a cidade que mais tarde se tornaria a sede do cristianismo. E aqui ele cita Narâmides, que na verdade eu acredito que seja Maimônides. Então ele vai citar vários judeus, né, vários rabinos que vão concordar com essa teoria. Então, o Trump faz parte disso. Desde então, a tradição judaica considera os cristãos, olha isso aqui, cristão, você que apoia a direita, que apoia o sionismo, a tradição judaica considera os cristãos, em geral, como descendentes de Esaú, e os judeus como descendentes de Jacó. O antagonismo entre Jacó e Esaú simboliza hoje a luta entre Roma e o cristianismo, ou a luta entre Roma, cristianismo, e Jerusalém, judaísmo. Essa rivalidade, na verdade, gente, acabou há muito tempo. Tá? Eu tenho mostrado isso nos meus vídeos, que historicamente os judeus se associaram à Igreja Católica Apostólica Romana, tanto é que os cavaleiros templários, a ordem mais poderosa que existiu dentro da igreja, e que foi se metamorfoseando depois da perseguição do rei Filipe o Belo. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui, rei Filipe IV o Belo, lá no século 13 para 14, ela foi mudando depois dessa perseguição e elas se tornaram na Ordem dos Cavaleiros de Malta, na Ordem de Cristo em Portugal e, na minha opinião, nos jesuítas.
e eram ordens dos cavaleiros templários, dos cavaleiros do templo. Lembrando que, quando eles chegaram nesse período, a história mostra que foi lá no Templo de Salomão que esses cavaleiros descobriram o misticismo judaico e passaram, então, a reinterpretar a sua visão de fé. Tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas que eram esotéricos, eram. Então, vamos lá. A antiga rivalidade entre Roma e Jerusalém se manifestou, portanto, antes mesmo do nascimento dos meninos gêmeos. Os profetas da antiguidade anunciam a ruína total de Edom. Presta atenção nisso aqui, cristão. Trump está trabalhando para isso aqui. Então, se os profetas anunciam a ruína total de Edom, eu pergunto a você, quem é Edom? Quem é Edom? Os cristãos. Por extensão, são os cristãos. Então, os profetas profetizaram a ruína total dos cristãos. Portanto, o plano judaico é exterminar os cristãos. Portanto, Trump trabalha para isso. Portanto, a direita trabalha para isso. Vamos seguir aqui. Então, vamos lá. Isso marca o fim da idolatria. A idolatria vai acabar. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos, eu coloquei isso lá. Dentre as 7 leis de Noé, que foi apoiada por Trump, que foi apoiada por Barack Obama de esquerda, foi apoiada por George Bush I, por George Bush II, ou seja, pai e filho, foi apoiado por Ronald Reagan, conservador da direita. Lembre-se que essa lei do noeísmo, apoiada por todas as autoridades, lá prevê o fim da idolatria. Vai chegar um momento que você confessar Jesus como Senhor, que você falar do Jesus da Bíblia. Esse Salvador vai ser crime de idolatria. Isso já está previsto nas 7 leis de Noé. A falsa linguagem das religiões também vai ser finalizada. Olha só, o fim da idolatria, da falsa linguagem das religiões alheias a Israel e dos perseguidores do povo santo, cujo carrasco será o Messias. Estamos caminhando para isso. O que é perseguição? O que vai ser considerado perseguição? É por isso que hoje a nossa Suprema Corte trabalha nesse sentido. Nós estamos sendo habituados a acreditar ou a ter que tenha alguém que diga o que é certo e o que é errado. Porque a perseguição ao povo santo, né? Como é que vai ser isso? O que vai ser perseguir? Dizer, por exemplo, que o Messias é o anticristo? Isso pode ser uma perseguição. Dizer que o Salvador já veio? Isso pode ser uma idolatria. Observe isso. Porque se hoje você critica um plano judaico, você é chamado de antissemita. Se você critica o sionismo cristão, você é chamado de antissemita. Então, imagine que vai chegar o momento que falar algo contra esse povo santo vai ser considerado uma perseguição e dependendo do que você falar, vai ser considerado uma idolatria. Então, é isso aí. Vamos chegar lá. Olha só. Perseguidor, olha só. Então, isso vai marcar o fim das perseguições ao povo santo, cujo carrasco vai ser quem? O próprio Messias. O Messias que virá vai ser o carrasco daqueles que se opuserem ao povo santo. Então, vamos lá. Aí ele vai citar aqui um texto bíblico. Gente, observa bem isso aqui. Quem é aquele que vem de Edom? Que vem de Borza? Com as roupas cingidas de vermelho. Ele está aqui falando de uma profecia, de uma visão de Isaías. Isaías pergunta, quem é aquele que vem de Edom? Presta atenção nisso. Isaías vê alguém que vem de Edom. Desculpa o nome, eu deixei a tela aqui pequena, eu vou aumentar para vocês lerem comigo. Observa bem aqui. Quem é aquele que vem de Edom? Que vem de Borza? Com as roupas tingidas de vermelho. Observa, tem alguém vindo de Edom com as roupas tingidas de vermelho. Ele falou antes de um carrasco de Israel. Ou seja, vai ser o carrasco. Lembra que ele falou aqui, ó? O carrasco será o Messias, que vai ser o carrasco daqueles que se opuserem a Israel. Então, aqui ele já fala de alguém que está vindo de Edom com as roupas manchadas de vermelho. Quem é aquele que, no manto de esplendor, ou seja, alguém vestido no manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força. Então, é alguém que tem força, que está vindo a passos largos como vitorioso numa roupa de esplendor. Sou eu. Essa pessoa responde, que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa no lagar. Ele pergunta,
Por que você está com as roupas vermelhas? Aí essa pessoa com esplendor diz: sozinho pisei as uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira. Eu as pisoteei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Gente, presta atenção na gravidade disso aqui. Então ele vê alguém que vem vindo das terras de Edom, com a roupa resplandecente, pisando a passos largos, alguém com muito esplendor. Esse alguém tem as roupas manchadas de sangue. E ele fala assim: eu pisei aquela nação como quem pisa uvas no lagar. Portanto, a uva respingou em mim, simbolizando o sangue das pessoas que foram pisadas, que foram vingadas. E ele diz assim: ninguém esteve comigo das nações, o que significa dizer, ninguém se vingou por Israel. Ninguém ousou lutar por Israel para se vingar de Edom. Então o Messias vai fazer esse papel. Pisar os edomitas, destruir os edomitas. Quem são os edomitas? Nós. Todos nós. Então, olha só, vamos seguir aqui com o texto. Está encerrando, tá, gente? Pois, na minha vingança, de novo aqui o mouse sumiu, pois o dia da minha vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Aqui é ele falando, né? O vingador falando que o dia da vingança dele chegou. O próximo slide diz assim: a luta entre essas duas nações continuará... Gente, isso aqui são palavras que eu tirei de fontes judaicas, tá? Tá tudo aqui embaixo, depois você pesquise. A luta entre essas duas nações continuará até os dias do Mashiach. Quem é as duas nações? Esaú, representado por todos os cristãos, e a outra nação é Jacó. No final dos tempos, Israel tirará o domínio de Edom, Roma e do cristianismo. Veja, Israel vai vencer. Lembra que eu falei lá que Jacó pegar no calcanhar de Esaú significa que ele vai vir depois? Ou seja, Esaú passa e agora vai ser a vez de Jacó? Aí ele vai dizer: Israel tirará o domínio de Edom, Roma e cristianismo, que tem sobre toda a terra. Sobre essa leitura, o Tanar Katz comenta: a metáfora da vestimenta esplêndida refere-se à grandeza do Criador sendo subitamente manchada com o sangue, o que significa que, apesar da qualidade de misericórdia, Hashem, é como eles chamam Deus, só me engano significa o nome, né? Pune os perversos. Então Hashem vai punir os perversos. Edom era um povo sanguinário com Bene Israel, ou seja, Edom era sanguinário com os filhos de Israel. Isso se refere não apenas aos descendentes de Esaú, mas todo gentil que repete seus caminhos. Olha que interessante isso aqui. Questionado sobre o porquê das suas vestes serem tão vermelhas, ele responde que é porque ele tem pisoteado as pessoas em sua fúria e o sangue delas respingou em suas roupas. Em seu glossário sobre este versículo, Abraham ibn Ezra, lá do século XI, escreve que o ser é o próprio Deus, aquele que vem com as roupas sujas de sangue, que se vingou de Edom, é o próprio Deus. E a razão é por causa do decreto que ele fez contra Edom. Esta é uma referência a Roma e Constantinopla, coincidentemente as duas capitais do Império Romano no tempo de Constantino, não é isso? E eles são chamados de edomitas, porque se juntaram aos ensinamentos de Edom. Quais são os ensinamentos? Cristianismo. E esse ensinamento é chamado de edomita, porque os idumeus foram os primeiros a acreditar nos ensinamentos do homem conhecido como Jesus. Então ele está dizendo que há um decreto de Deus para se vingar dos edomitas que seguiram os ensinamentos de um homem chamado Jesus. Por isso que quando eles falam que são cristãos, eles não estão falando do cristianismo bíblico, e tem muito crente caindo nisso, né? Vamos seguir aqui, a gente está acabando, tá bom? Perdoe aí tanta coisa. A metáfora de Roma como Esaú não se limitou a Adriano, o imperador Adriano, né? Imperador romano, ou mesmo aos romanos que antagonizaram os rabinos. Ele está dizendo que é porque Adriano foi considerado um imperador profano, né? Foi um dos piores que teve. Declaradamente um místico, só que esse se declarava, né? Ou seja, não bastava o misticismo, o paganismo romano, ele aderiu mesmo a outros misticismos. Então ele está dizendo que, mas isso não é só o imperador Adriano. Olha só,
ele vai dizer, mesmo aqueles oficiais romanos que eram amados pelos rabinos, então tinha rabino que amava o oficial romano. Observa isso. É o que eu falei da ligação dos judeus com a Igreja Católica Romana, com o Império Romano. Então, mesmo aqueles romanos que eram amados pelos rabinos, ainda são mencionados como os descendentes de Esaú na literatura rabínica. Então, para a literatura rabínica, mesmo os romanos que amavam os rabinos são edomitas, são descendentes de Esaú. Então, vamos lá. De acordo com uma lenda talmúdica, olha que interessante essa lenda, gente. Por exemplo, Antonino. Existe uma lenda que fala de um Antonino. Provavelmente uma referência vaga ao sucessor de Adriano. Antonino Pio. Antonino se preocupa que, como descendente de Esaú, ele não será salvo, né? Aí ele cita aqui a referência. Então, Antonino disse ao rabino Yehudá Hanassi, entrarei no mundo vindouro? Ou seja, Antonino está preocupado se ele vai ser salvo ou não. Por que o mundo vindouro, gente? Porque judeu não acredita em salvação como nós cremos. Para ele vai ter um mundo vindouro, então, como eu falei no início do vídeo, há um ciclo de mudanças, então eles acreditam que nós estamos findando um ciclo e eles estão preparando um novo ciclo de 7.000 anos que vai ser governado sobre o Messias. É nisso que Trump crê, é isso que Bolsonaro está fazendo. Rabino Yehudá Hanassi disse-lhe, sim. Ou seja, o Antonino pergunta, eu vou entrar no mundo vindouro? O rabino fala sim. Mas aí o Antonino se espanta e diz, mas não está escrito o seguinte, e não restará ninguém da casa de Esaú? Então Antonino fala, como que eu vou entrar se está escrito que ninguém vai restar da descendência de Esaú? E eu sou um descendente de Esaú, eu sou um edomita. Né? Provavelmente ele era um cristão. Rabino Yehudá Hanassi respondeu, isso se refere àqueles que se comportam como Esaú. Ou seja, o que o rabino responde? Não vai entrar na vida vindoura, no mundo vindouro, aquele que se comporta como Esaú. Você quer entrar? Se comporte como Jacó. Percebe aí o que está acontecendo? O cristão não se comporta como Jacó. É isso, gente. Então, vamos aqui, está encerrando já. Encerrou já. Deixa eu ver, encerrou. Então, no fundo, o que acontece? No fundo, são todos contra Jesus. O evangelho bíblico são todos contra Jesus. Ou seja, contra o evangelho bíblico, através da política. O que eu quero dizer para vocês é que não se iluda com o termo cristão, não se iluda com o termo cristianismo, não se iluda com o termo igreja cristã, não se iluda quando diz que fulano e beltrano é cristão. Você precisa entender o que é ser cristão. Porque desde o tempo de Jesus Cristo, os gnósticos, eu acho que eu falei nesse vídeo já, os gnósticos, os cabalistas, os talmudistas, muitos deles se diziam, talmudista eu não posso falar não, mas os gnósticos, os cabalistas, os hermetistas, todos eles tinham a sua vertente cristã, ou seja, eles adaptaram a vida de Cristo, o pensamento dele, ao seu próprio conceito. Então, não se iluda com essa ideia de ser cristão. Se você não aprendeu, se não estão falando do Cristo exatamente como a Bíblia ensina, não é cristão. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no momento que ele teve ali um pequeno atrito com Pedro, ele vai dizer, inclusive para Pedro, se descer um anjo do céu, ele diz, ainda que desça um anjo do céu, ou algum de nós, quem eram eles? Os apóstolos. Por isso que a tradição não pode estar além da palavra, porque o próprio Paulo diz isso, se um anjo do céu, ou um de nós, vos anunciar outro evangelho que seja anátema, que seja amaldiçoado. Portanto, nem os apóstolos têm direito de criar nada além do que já foi deixado. Paulo vai dizer isso também aos Coríntios, e tem vários textos falando isso. Então, nem todos que se dizem cristãos são cristãos. Perdoe o tamanho do vídeo, que Deus abençoe a todos.